Meu filho esqueceu do meu aniversário, e minha nora disse que era só mais um dia, que eu não deveria ser dramática. Então ela postou uma foto em Búzios com todos da família dela. Até o cachorro da sogra estava lá. Uma semana depois, meu filho ligou desesperado dizendo que a parcela da casa havia vencido. Eu respondi: "É só mais um dia, Diego. Não seja dramático. Antes de continuar, verifique se já se inscreveu no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias chegam. Meu nome é Carmen, tenho 64 anos e moro em Belo Horizonte. Sou viúva há 4 anos e trabalhei durante 32 anos como funcionária pública na prefeitura. Sempre acreditei que a família era o bem mais precioso que uma pessoa poderia ter. Durante toda a minha vida, construí minha identidade em torno de ser mãe, esposa e o porto seguro emocional para todos que precisavam de mim. Quando meu marido Antônio faleceu de infarto, pensei que meu mundo havia desabado. Foram 40 anos de casamento, uma vida inteira construída ao lado dele. Nos primeiros meses de viuvez, foi meu filho Diego quem me deu forças para seguir em frente. Ele vinha me visitar quase todos os dias, trazia a esposa Marina e conversávamos por horas na varanda da minha casa no bairro Funcionários. Diego sempre foi um filho que me orgulhava. Formou-se em administração, conseguiu um bom emprego como gerente de vendas numa empresa de equipamentos industriais, comprou casa própria no bairro Burites e se casou com Marina há 5 anos. Financeiramente, ele nunca dependeu de mim. Sempre teve vida estável, salário bom, carro novo na garagem. Mas ao longo dos anos, percebi que desenvolvemos uma dinâmica peculiar. Sempre que surgia algum imprevisto na vida dele, eu era a primeira pessoa que ele procurava. Não eram situações de miséria ou desespero real. Diego tinha seu dinheiro, suas economias, seu emprego seguro. Mas quando o carro bateu e ele quis trocar por um modelo melhor ao invés de apenas consertar, eu ajudei com a diferença. Quando decidiram reformar a cozinha porque Marina achou que estava muito datada, eu contribuí com uma quantia considerável. Quando o cunhado se formou e eles queriam dar um presente especial, novamente recorreram à minha poupança. Nunca me importei com isso. Na verdade, me sentia útil, necessária. Ter condições de ajudar meu único filho me preenchia de uma sensação de propósito que a viuvez havia levado embora. Marina sempre foi educada comigo, mas percebia uma certa distância, como se eu fosse uma figura protocolar em suas vidas, alguém que merecia respeito por ser a mãe do marido, mas não alguém com quem ela genuinamente se importava. Tudo parecia funcionar bem nessa nossa dinâmica familiar. Eu tinha meu papel definido, a mãe amorosa que estava sempre ali quando precisavam, e eles tinham o deles. O casal jovem que tocava a vida com a tranquilidade de saber que tinham uma rede de apoio confiável. Até que chegou meu aniversário de 64 anos, uma data que para mim carregava um peso emocional especial, porque seria o primeiro aniversário em que eu completaria mais um ano de idade que meu marido viveu. Antônio morreu aos 63 anos, e de alguma forma simbólica, eu sentia que estava adentrando um território desconhecido da vida. Nos dias que antecederam a data, comecei a planejar mentalmente uma pequena reunião familiar. Nada grandioso, apenas um jantar simples na minha casa, talvez um bolo de chocolate que Diego sempre adorou, uma conversa gostosa na sala que ainda guardava as lembranças dos tempos em que éramos uma família completa. Não cheguei a falar sobre meus planos, mas tinha certeza de que Diego e Marina apareceriam, como sempre faziam nas datas importantes. O dia chegou numa quinta-feira ensolarada de março. Acordei mais cedo que o normal, arrumei a casa, fui ao supermercado comprar ingredientes para fazer o almoço especial. Passei a manhã cozinhando, imaginando o momento em que ouviria a campainha tocar e veria o sorriso do meu filho na porta. As horas foram passando. 12:00, 1h, 2h da tarde. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma visita. Tentei justificar na minha cabeça. Talvez Diego estivesse com muito trabalho. Talvez Marina tivesse esquecido de lembrá-lo. Talvez eles aparecessem à noite com uma surpresa. Quando chegaram 6 horas da tarde, decidi ligar.
Diego atendeu no terceiro toque, com aquela voz ocupada de quem está no meio de alguma atividade importante. Oi, mãe, tudo bem? Tudo, filho. Você lembrou que hoje é meu aniversário? Houve um silêncio do outro lado da linha que durou apenas alguns segundos, mas que para mim pareceu uma eternidade. Ah, mãe, desculpa. Estou com a cabeça meio voada aqui no trabalho. A gente passa aí no final de semana para te parabenizar, tá bom? Antes que eu pudesse responder, ouvi a voz de Marina ao fundo, pegando o telefone das mãos dele. Carmen, é só mais um dia, não seja dramática. A gente tem muita coisa para resolver aqui. Aniversário a gente comemora quando dá, não precisa ser exatamente no dia. E desligou. Fiquei ali parada, segurando o telefone mudo, tentando processar o que havia acontecido. Não era só o esquecimento que doía, mas a frieza absoluta na voz da minha nora. Como se meus sentimentos fossem uma inconveniência, um exagero desnecessário. Naquela noite, comi sozinha o jantar que havia preparado com tanto carinho. Apaguei as velas do bolo antes mesmo de fazer um pedido. Que diferença faria? No dia seguinte ao meu aniversário esquecido, acordei com aquela sensação estranha de quem dormiu mal, como se meu subconsciente tivesse passado a noite inteira processando a decepção. Tentei me manter ocupada com as tarefas domésticas, mas havia um vazio no peito que não conseguia ignorar. Foi quando resolvi dar uma olhada nas redes sociais que meu mundo desabou de vez. Abri o Instagram meio sem pensar, numa tentativa de me distrair, quando a primeira foto que apareceu na tela me fez congelar. Era Marina, sorridente, usando um biquíni caro, com uma vista paradisíaca de Búzios ao fundo. A legenda dizia: "Família reunida no paraíso. Que semana incrível!" A data da postagem revelava a verdade cruel. Havia sido publicada exatamente no dia do meu aniversário, às 3 horas da tarde. Enquanto eu estava sozinha esperando uma ligação que nunca veio, eles celebravam momentos especiais a poucos quilômetros de distância. Meu coração começou a acelerar enquanto passava o dedo pela tela, vendo uma sequência de fotos que parecia um filme de luxo transmitido ao vivo. Cada imagem trazia carimbos de tempo que contavam a história da semana. Chegada no resort na segunda-feira, jantar de boas-vindas na terça, passeio de iate na quarta, justamente o dia do meu aniversário. Spa em família na quinta, festa na piscina na sexta. Ali estavam todos eles. Diego bronzeado, Marina com vestidos de grife diferentes a cada dia, os pais dela elegantemente vestidos numa sequência de restaurantes sofisticados. E sim, até mesmo o pequenês da mãe de Marina aparecia em várias fotos, usando coleiras temáticas diferentes para cada ocasião. A cronologia das postagens revelava o roteiro completo. Foram 7 dias de férias meticulosamente planejadas, cada momento documentado em tempo real. Reconheci o resort pelas hashtags. Um 5 estrelas famoso onde as diárias custavam mais do que minha aposentadoria inteira de um mês. Continuei rolando as fotos com fascínio mórbido e dor crescente. Havia registros de jantares em restaurantes que eu só conhecia de revistas, com pratos que pareciam obras de arte. Uma foto mostrava Diego brindando com os sogros, postada às 8 da noite de quinta-feira, horário em que eu estava comendo sozinha o jantar que havia preparado com tanto carinho. A ironia me atingiu como um raio. Meu filho havia gastado numa única semana o equivalente ao que eu ganhava em 6 meses. Dinheiro suficiente para me levar junto nessa experiência ou simplesmente para me convidar para um jantar decente numa data especial. Mas não. Eu nem sequer mereci uma ligação no horário certo, enquanto eles postavam stories de cada momento de alegria. O que mais me doía não era o valor gasto, mas o simbolismo. A família da Marina havia sido incluída em cada momento especial, suas memórias documentadas para a posteridade. Eles eram dignos de investimento emocional e financeiro. Eu era apenas uma obrigação protocolar que podia esperar para o fim de semana. A campainha tocou. Era a dona Célia, minha vizinha de 70 anos. Carmen, querida, vi as fotos do seu filho no Instagram da Marina. Que viagem linda! Você não foi junto? Senti o rosto esquentar de vergonha. A pergunta carregava uma suposição natural.
Claro que a mãe estaria incluída numa celebração familiar tão especial. Não, Célia. Eles foram só com a família dela mesmo. Que pena, né? Minha neta trabalha em turismo e disse que uma semana naquele resort custa o olho da cara. Mas que bom que eles podem se dar esses luxos. Depois que ela foi embora, voltei ao celular. Dessa vez, analisei as fotos como uma investigadora. Cada detalhe gritava abundância. As roupas novas, os acessórios caros, os passeios exclusivos. Uma foto mostrava o grupo num catamarã particular, outra numa loja de grife onde claramente haviam feito compras. Calculei mentalmente o custo: passagens aéreas para 6 pessoas, mais transporte do cachorro, hospedagem no resort mais caro da região, refeições em restaurantes premiados, passeios privativos. Facilmente R$ 50.000. R$ 50.000 gastos para criar memórias com os sogros, enquanto sua própria mãe não merecia nem R$ 50 numa lembrança de aniversário. O telefone tocou. Era minha comadre Lúcia, madrinha de Diego. Carmen, vi as fotos do Diego em Búzios. Mas me diz uma coisa, como é que ele não te levou junto? Você que sempre foi tão próxima dele. Tive que inventar uma desculpa sobre não gostar de viagem, mas percebi que mais pessoas estavam fazendo a mesma pergunta óbvia. Onde estava a mãe do Diego? A ausência era tão gritante que se tornava o elefante na sala. Durante a tarde, continuei recebendo comentários. A farmacêutica da esquina mencionou as fotos. A moça do banco fez comentários sobre como meu filho estava curtindo a vida. Cada interação era uma pequena humilhação. Eu me sentia como se usasse uma placa no peito. Sou a mãe que não foi considerada importante o suficiente. Voltei para casa com uma clareza dolorosa se formando na mente. Não era sobre o dinheiro gasto na viagem, nem sobre não ter sido convidada. Era sobre o que aquelas escolhas revelavam sobre meu lugar real na vida do meu filho. Para Diego, eu era uma figura de conveniência. Alguém que estava sempre ali quando ele precisava, mas que podia ser facilmente esquecida nos momentos de prazer e celebração. A família da Marina merecia investimento, atenção, experiências especiais. Eu merecia apenas ser lembrada quando houvesse problemas para resolver. Naquela noite, fiquei acordada até tarde, olhando o teto e me perguntando quando exatamente havia me tornado uma figura tão secundária na vida da pessoa que eu mais amava no mundo. Pela primeira vez em 4 anos de viuvez, senti que a solidão mais dolorosa não era a ausência do meu marido, mas a presença indiferente e seletiva do meu filho. Nos dias que se seguiram à descoberta das fotos de Búzios, algo mudou dentro de mim. Era como se uma lente embaçada tivesse sido limpa, permitindo que eu enxergasse com clareza dolorosa um padrão que havia se repetido durante anos sem que eu percebesse. Ou melhor, sem que eu quisesse perceber. Sentei-me na poltrona da sala, a mesma onde Antônio costumava ler jornal aos domingos, e comecei a remontar mentalmente a cronologia dos últimos 5 anos. Cada lembrança que eu revisitava trazia uma nova camada de compreensão sobre a dinâmica que havia se estabelecido entre mim e Diego. A primeira situação que me veio à mente foi o acidente de carro, há 3 anos. Diego havia batido o carro numa manhã chuvosa de maio. Nada grave, apenas uma batida na lateral que poderia ser facilmente consertada. Mas quando ele me ligou, sua voz carregava um tom de urgência que me fez correr para ajudá-lo. Mãe, o seguro vai demorar uma eternidade para liberar o conserto. Preciso do carro para trabalhar. Se eu complementar a diferença, consigo trocar por um modelo melhor, mais seguro. Você poderia me ajudar com 15.000? Lembro-me de como ele havia apresentado a situação. Não era apenas sobre consertar o carro, mas sobre segurança, necessidade, urgência profissional. Como eu poderia negar? Peguei o dinheiro da poupança que havia juntado durante meses de economia, dinheiro que eu guardava para uma eventual emergência médica, e entreguei a ele sem questionar. Diego saiu da concessionária com um carro 0 quilômetro, sorrindo como um menino que havia ganhado o presente dos sonhos. Marina estava com ele, radiante, tirando fotos ao lado do veículo novo. Eles postaram nas redes sociais, celebraram com amigos, fizeram uma pequena festa para estrear o carro novo.
Eu não fui convidada para a comemoração. 6 meses depois, foi a vez da cozinha. Marina havia decidido que a cozinha da casa deles estava completamente ultrapassada e precisava ser reformada com urgência antes de receberem a família dela para o Natal. Novamente, o mesmo tom de necessidade inadiável. Mãe, encontramos um designer incrível que pode fazer tudo em um mês, mas precisa ser agora, senão não fica pronto a tempo. São 22 mil, mas vai valorizar muito a casa. Você sabe como a Marina fica estressada quando a casa não está perfeita para receber visitas. Mais uma vez, peguei dinheiro da conta poupança. Mais uma vez, eles celebraram o resultado nas redes sociais, com fotos da cozinha impecável, da mesa posta para o jantar de Natal, da família de Marina admirando cada detalhe da decoração. Eu fui convidada apenas para a ceia de Natal, quando a casa já estava pronta e todos os elogios já haviam sido feitos. O padrão ia se desenhando com nitidez cruel na minha memória. Sempre que algo bom acontecia na vida deles, sempre que havia algo para celebrar, para compartilhar momentos especiais, a família privilegiada era a de Marina. Mas quando surgiam problemas, quando precisavam de soluções rápidas e práticas, eu era a primeira ligação da lista. Lembrei-me da formatura da irmã de Marina em medicina. Diego me ligou explicando que queriam dar um presente realmente especial para marcar a ocasião. Um relógio suíço que custava 8 mil reais. Você sabe como é importante para a Marina mostrar que a família dela é valorizada, mãe. A irmã sempre foi muito estudiosa, merece esse reconhecimento. E houve também o casamento do melhor amigo de Diego. Eles queriam dar um presente que marcasse presença na lista. Um jogo de cristais importados que custou 4 mil reais. Mãe, é importante mantermos nossa posição social no grupo. Você entende, né? Cada situação havia sido apresentada como uma emergência, uma necessidade inadiável, uma questão de princípios ou valores familiares. E eu, movida pelo amor maternal e pelo desejo de ser útil, havia respondido sempre da mesma forma, abrindo a carteira e oferecendo soluções financeiras. O que me doía profundamente ao rever essas memórias não era nem mesmo o dinheiro gasto. Era a percepção cristalina de como eu havia sido reduzida a uma função utilitária na vida do meu filho. Eu era a conta poupança de emergência da família, sempre disponível, sempre confiável, sempre disposta a resolver problemas financeiros. Mas jamais era considerada digna de participar das celebrações, das conquistas, dos momentos felizes. Peguei uma folha de papel e comecei a fazer as contas. 15 mil do carro, 22 mil da cozinha, 8 mil do presente de formatura, 4 mil do presente de casamento. Eram apenas os valores que conseguia lembrar com precisão. Havia outras pequenas ajudas ao longo dos anos. Pneus novos, manutenção do ar-condicionado, parte da lua de mel que ficou mais cara que o esperado. No total, eu havia investido mais de 60 mil reais na vida confortável do meu filho nos últimos 5 anos. 60 mil reais que poderiam ter me proporcionado experiências incríveis, viagens, cursos, uma vida social mais ativa. Ou simplesmente a tranquilidade financeira de saber que eu tinha uma reserva sólida para minha própria velhice. Mas o que mais me perturbava era o silêncio que se instalou após meu aniversário. Já haviam se passado 5 dias desde a ligação fria de Marina. 5 dias desde que eu havia sido descartada como dramática, por ousar esperar um mínimo de consideração. Diego não havia ligado, não havia mandado uma mensagem, não havia dado qualquer sinal de que se lembrava da existência da própria mãe. O contraste era gritante. Quando eles precisavam do meu dinheiro, eu recebia ligações carinhosas, visitas estratégicas, jantares onde era tratada como a matriarca querida da família. Diego trazia flores, Marina fazia elogios à minha comida, eles me incluíam nas conversas e me faziam sentir importante. Mas nos intervalos entre uma necessidade financeira e outra, eu simplesmente deixava de existir para eles. Não havia ligações espontâneas para saber como eu estava. Não havia convites para participar de programas simples. Não havia interesse genuíno pela minha vida, meus sentimentos, meus planos. Eu era uma apólice de seguro humana. Estava ali quando precisavam,
mas podia ser guardada na gaveta quando não havia crises a resolver. A realização mais dolorosa veio quando comecei a comparar meu tratamento com o que a família de Marina recebia. Eles eram convidados para todos os eventos, incluídos em todas as celebrações, considerados dignos de investimento emocional e financeiro. Até mesmo o cachorro da sogra de Diego tinha mais valor sentimental do que eu. Naquela noite, olhando para o telefone silencioso ao meu lado, entendi que havia chegado ao fundo do poço de uma relação que eu havia permitido se deteriorar até este ponto. Eu havia ensinado meu filho a me tratar como uma conveniência, aceitando migalhas de atenção em troca de investimentos constantes. Pela primeira vez em anos, senti raiva. Não apenas tristeza ou decepção, mas uma raiva limpa e necessária. Raiva de ter sido tão condescendente, de ter aceitado ser reduzida a uma função, de ter permitido que meu amor maternal se transformasse em algo tão desequilibrado e tóxico. O silêncio do telefone não era apenas descaso. Era uma declaração clara do meu verdadeiro valor na vida do meu filho. E, finalmente, dolorosamente, eu estava pronta para ouvir essa mensagem. Uma semana se passou. Depois 15 dias. Depois, um mês inteiro desde meu aniversário esquecido, e o telefone continuou mudo. Não houve uma ligação tardia pedindo desculpas. Não chegou uma mensagem explicando o mal-entendido. Nenhum buquê de flores com um cartão arrependido. O silêncio de Diego era mais eloquente que qualquer palavra poderia ser. Durante essas semanas de espera, descobri um tipo de solidão que nem mesmo os primeiros meses após a morte de Antônio haviam me proporcionado. Quando meu marido morreu, eu chorava a perda de alguém que me amava profundamente. Agora, eu enfrentava algo muito mais cruel: a indiferença de alguém por quem eu daria a vida. Comecei a perceber como havia construído toda a minha identidade de viúva em torno do meu papel de mãe sempre disponível. Nos 4 anos desde que perdi Antônio, sempre que alguém me perguntava como eu estava lidando com a viuvez, minha resposta automática era: "Ah, ainda bem que tenho meu filho. Diego sempre cuidou muito bem de mim." Que mentira patética eu vinha contando para mim mesma. A verdade era que eu havia usado minha utilidade como mãe para mascarar o vazio imenso que a morte do meu marido havia deixado. Quando Diego me procurava para resolver seus problemas financeiros, quando ele trazia Marina para jantar depois de pedir algum favor, quando eles me incluíam temporariamente em seus planos, eu me sentia viva novamente. Sentia que ainda tinha propósito, que ainda era necessária no mundo. Mas necessária não é a mesma coisa que amada. E eu estava finalmente compreendendo a diferença brutal entre essas duas realidades. Nas tardes vazias que se sucederam, comecei a relembrar quem eu era antes de me tornar a mãe que sempre resolve tudo. Carmen tinha sonhos próprios uma vez. Carmen planejava viagens que nunca fez, cursos que nunca começou, amizades que deixou murchar enquanto priorizava a disponibilidade total para o filho. Lembrei-me de quando Antônio morreu e várias amigas me convidaram para atividades, grupos de apoio, aulas de dança, tardes de bridge. Eu sempre recusava com a mesma desculpa. "Obrigada, mas prefiro ficar disponível para o Diego. Ele está passando por um momento difícil também, perdendo o pai." Que piada cruel. Diego estava passando por um momento difícil, enquanto tocava sua vida normalmente. Trabalhava, saía com a esposa, fazia planos. Eu é que havia me tornado uma prisioneira voluntária da minha própria disponibilidade. Certa manhã, enquanto tomava café sozinha na cozinha, tive uma revelação que me cortou como uma lâmina. Peguei meu celular e comecei a rolar pelos contatos. Quantas pessoas eu realmente poderia ligar naquele momento, não para pedir ajuda ou resolver problemas, mas simplesmente para conversar, para dividir uma risada, para me sentir conectada ao mundo? A lista era assustadoramente curta. Durante anos, eu havia negligenciado todas as outras relações da minha vida para estar sempre pronta para quando Diego precisasse de mim. Havia colegas de trabalho com quem perdi contato, vizinhas que pararam de me convidar depois de tantas recusas, primas que deixaram de compartilhar suas vidas comigo porque eu só falava sobre meu filho.
Eu havia me transformado numa versão unidimensional de mim mesma. Não era mais Carmen, a mulher que adorava ler romances históricos, que sonhava em conhecer Portugal, que tinha um talento natural para cuidar de plantas. Eu era apenas a mãe do Diego, uma função que ele acionava quando conveniente e desligava quando desnecessária. A percepção mais dolorosa veio numa tarde de chuva, quando folheava um álbum de fotos antigo. Ali estavam registrados os primeiros anos de casamento com Antônio, quando Diego era pequeno. Nas fotos, eu sorria com uma alegria genuína, espontânea. Meus olhos brilhavam com planos, sonhos, expectativas sobre o futuro. Comparei aquela mulher da foto com a pessoa que eu havia me tornado. Quando foi que parei de sonhar com meu próprio futuro e passei a viver apenas através das necessidades do meu filho? Quando foi que minha felicidade ficou tão dependente da aprovação e da presença de Diego? A viuvez havia me assustado tanto que eu me agarrei ao único vínculo familiar que me restava, transformando-o numa tábua de salvação. Mas tábuas de salvação são apenas soluções temporárias. Em algum momento, você precisa aprender a nadar sozinha ou vai acabar se afogando mesmo assim. Foi durante uma dessas tardes de introspecção que finalmente entendi o que havia acontecido comigo. Eu havia entregado meu poder pessoal de bandeja para meu filho. Havia feito de mim mesma uma extensão da vida dele, ao invés de construir uma vida própria que fosse plena e significativa, independentemente da presença ou aprovação dele. Diego havia aprendido a me ver apenas como um recurso, porque foi assim que eu me apresentei para ele durante todos esses anos. Sempre disponível, sempre disposta a resolver problemas, sempre colocando as necessidades dele antes das minhas próprias. Eu havia criado esse monstro da conveniência, alimentando-o com minha própria autoestima diminuída. O peso emocional dessa descoberta foi esmagador. Durante dias, senti como se carregasse um bloco de concreto no peito. A dor não era apenas sobre o desprezo do meu filho, mas sobre todos os anos que eu havia desperdiçado sendo uma versão menor de mim mesma. Mas junto com a dor veio algo que eu não esperava. Uma espécie de alívio. Alívio por finalmente enxergar a verdade, por não precisar mais fingir que nossa relação era saudável, por não ter que continuar interpretando o papel da mãe satisfeita enquanto me sentia invisível. Uma manhã, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Olhei-me no espelho do banheiro e vi uma mulher de 64 anos que ainda tinha tempo para reconquistar sua própria vida. 64 anos não eram o fim de nada. Poderiam ser o começo de uma versão mais autêntica e corajosa de mim mesma. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não iria mais esperar que Diego se lembrasse da minha existência. Não iria mais organizar minha vida em torno da disponibilidade para resolver os problemas dele. E, principalmente, da próxima vez que ele me procurasse, seria ele quem descobriria que nem sempre posso estar disponível quando conveniente para ele. Algo precisava mudar na minha vida. E essa mudança começaria comigo, independentemente de Diego estar pronto para ela ou não. Foi numa tarde de terça-feira, exatamente uma semana depois que as fotos de Búzios pararam de aparecer nas redes sociais, que meu telefone finalmente tocou. O nome de Diego piscou na tela, e por uma fração de segundo, meu coração acelerou com aquela esperança automática que ainda resistia em algum canto do peito. Talvez ele finalmente tivesse se lembrado do meu aniversário. Talvez houvesse um pedido de desculpas esperando do outro lado da linha. Atendi no terceiro toque, controlando o tom de voz para soar natural. Alô? Mãe, graças a Deus você atendeu. A voz de Diego estava carregada de uma urgência que eu reconhecia muito bem. Era o mesmo tom de todas as outras vezes. Preciso muito da sua ajuda. É uma emergência. Não houve um "como você está?". Não houve um "desculpa não ter ligado antes". Foi direto ao ponto, como sempre acontecia quando ele precisava de algo. Senti algo endurecer dentro do meu peito, uma espécie de blindagem emocional se formando automaticamente. O que aconteceu, Diego? Mãe, a parcela da casa venceu hoje e eu estou sem dinheiro.
completamente sem dinheiro. Se eu não pagar até às 6 da tarde, vou entrar em inadimplência e isso vai virar uma bola de neve terrível. Você sabe como essas coisas funcionam. Olhei para o relógio. Eram 3:30 da tarde. Claro que ele havia deixado para me ligar na última hora, quando o desespero já havia se instalado completamente e eu seria forçada a tomar uma decisão rápida, sem tempo para pensar ou questionar. E por que você está sem dinheiro, Diego? Perguntei, mantendo a voz calma, embora por dentro uma tempestade de emoções começasse a se formar. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu podia quase ouvir o cérebro dele funcionando, procurando a versão da história que soaria mais convincente, mais urgente, mais digna de compaixão. Olha, mãe, você sabe como é. As coisas ficaram mais apertadas esse mês. Tivemos algumas despesas inesperadas e... Ele hesitou, depois continuou com uma sinceridade que me pegou desprevenida. A verdade é que os pais da Marina fizeram alguns comentários sobre nossa situação financeira no último encontro familiar. Eles questionaram se estávamos realmente estáveis, se eu conseguia sustentar a filha deles no padrão que ela merece. Eu quis mostrar que estamos bem de vida, sabe? Acabei exagerando na viagem, gastei até a reserva de emergência. Ali estava a confissão crua, sem filtros. Diego havia torrado R$ 50.000, não por necessidade, mas por orgulho ferido, para provar um ponto para sogros que duvidavam dele. E agora, com o ego temporariamente massageado, enfrentava as consequências práticas dessa demonstração de poder. Não imaginei que a parcela viria tão rápido, continuou ele, e eu quase ri da ingenuidade daquelas palavras. Como se prestações de casa fossem algo imprevisível, surpresas que surgem do nada. Despesas inesperadas. A viagem planejada com meses de antecedência, as reservas no resort 5 estrelas, os jantares em restaurantes caríssimos, tudo isso havia se transformado em despesas inesperadas na narrativa dele. Quanto você precisa? Perguntei, minha voz ainda controlada, mas com um tom que ele não conseguiu identificar. São R$ 4.500. Eu sei que é um valor alto, mãe, mas é realmente uma emergência. Se você puder fazer uma transferência agora, eu corro no banco e resolvo tudo antes das 6. R$ 4.500. O valor de uma das jantares que ele havia postado em Búzios. O preço de 2 diárias no resort, onde havia hospedado a família inteira da Marina. Uma quantia insignificante perto do que ele havia torrado para impressionar os sogros, mas que para ele agora representava uma emergência digna de pânico. Diego, comecei, e havia algo diferente no meu tom de voz, algo que nem eu mesma reconhecia completamente. Você se lembra de quando foi meu aniversário? Outro silêncio. Mais longo desta vez. Eu podia sentir a confusão dele atravessando a linha telefônica. Mãe, olha, eu sei que esqueci do seu aniversário, tá? Desculpa por isso, mas agora não é hora de falar sobre isso, é? Preciso resolver essa situação urgente da casa. Depois, a gente conversa sobre o aniversário com calma. A frieza daquelas palavras me atingiu como um tapa. Mesmo agora, mesmo precisando desesperadamente da minha ajuda, ele ainda conseguia minimizar meus sentimentos, transformar minha dor legítima numa inconveniência que poderia ser tratada depois, com calma. Foi nesse momento que algo se rompeu dentro de mim. Não foi raiva explosiva, não foi drama ou gritaria. Foi algo muito mais poderoso, uma clareza gelada, cirúrgica, que cortou através de todos os anos de condicionamento maternal. Lembrei-me das palavras exatas que Marina havia dito no dia do meu aniversário. Cada sílaba gravada na minha memória como ferro em brasa. E, de repente, soube exatamente o que precisava fazer. Diego, disse eu, e minha voz saiu com uma calma que me surpreendeu. É só mais um dia. Não seja dramático. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia ouvir a respiração dele do outro lado, acelerada, confusa, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Como é, mãe? Você ouviu direito. É só mais um dia de parcela vencida. Não precisa ser dramático por causa disso. Essas coisas acontecem.
Mãe, você não está entendendo. Se eu não pagar hoje, vai virar uma bola de neve. Vou ter juros, multa, meu nome vai sujar no SPC. Isso é sério. E você acha que meu aniversário não era sério, Diego? Minha voz continuava calma, mas havia uma firmeza ali que nem eu sabia que possuía. Você acha que 64 anos de vida não merecem nem uma ligação na hora certa? Mãe, pelo amor de Deus, agora não é hora de falar de aniversário. Preciso de R$ 4.500 urgente. E eu precisava de um filho presente no meu aniversário. Mas aparentemente, nem tudo o que precisamos é uma emergência, não é mesmo? Podia sentir o desespero dele crescendo do outro lado da linha. Era provavelmente a primeira vez na vida adulta que ele ouvia um não meu. A primeira vez que sua conta poupança de emergência não funcionava quando acionada. Mãe, você não pode estar falando sério. Nunca me negou ajuda antes. Talvez seja a hora de você aprender a resolver seus próprios problemas financeiros, Diego. Afinal, você é um homem adulto, casado, com emprego estável. Mas, mãe, é só um empréstimo. Você sabe que eu sempre pago de volta. Como você pagou os 15 mil do carro? Ou os 22 mil da cozinha? Silêncio total. Mãe, a ligação está cortando, filho. Boa sorte com sua emergência. E desliguei. Minhas mãos tremiam levemente enquanto colocava o telefone sobre a mesa. Era a primeira vez que eu dizia não para meu filho quando ele realmente precisava. Nunca me senti tão assustada. E nunca me senti tão livre. Nos dias que se seguiram àquela ligação, descobri que Diego não aceitou meu não tão facilmente quanto eu havia imaginado. O telefone tocou insistentemente naquela mesma tarde. 5 ligações consecutivas que deixei ir para a caixa postal. As mensagens que ouvi depois revelavam uma progressão interessante. Da incredulidade inicial. Mãe, você desligou na minha cara? Ao desespero calculado. Mãe, por favor, atende. Sei que você está aí. Até a tentativa de manipulação emocional. Você realmente quer ver seu próprio filho perder a casa? Na manhã seguinte, Marina apareceu na minha porta. Não com brigadeiros desta vez, mas com os olhos vermelhos e uma pose dramaticamente fragilizada. Carmen, o Diego passou a noite inteira tentando resolver essa situação. Ele ligou para todos os amigos, foi ao banco, tentou negociar com todo mundo. Você é a única pessoa que pode ajudar agora. Observei-a representar, notando como ela havia escolhido roupas mais simples, menos maquiagem, uma vulnerabilidade ensaiada que contrastava brutalmente com as fotos glamurosas de Búzios. Marina, tenho certeza de que vocês encontrarão uma solução. Diego é um homem inteligente e capaz. Mas Carmen, ela tentou o apelo final. Família é família, não é? Exatamente, respondi com uma serenidade que me surpreendeu. E família deveria lembrar dos aniversários. Foi nessa mesma semana que o destino começou a mostrar suas cartas de forma implacável. Soube através da dona Célia que Diego havia perdido o emprego. Aparentemente, a empresa estava passando por uma reestruturação e ele foi um dos demitidos. A ironia era cruel. Justo quando mais precisava de estabilidade financeira, ela lhe escapava pelas mãos. As tentativas desesperadas de empréstimos bancários foram todas negadas. Sem renda comprovada e com o nome já sujo devido ao atraso da parcela, Diego descobriu que o mundo financeiro não tinha a paciência maternal que ele sempre conheceu. O carro 0 quilômetro que comprara com meu dinheiro anos atrás foi vendido por 1/3 do valor original para quitar dívidas urgentes. Mas não foi suficiente. Em menos de um mês, recebi a notícia que ecoou pelo bairro inteiro. Eles haviam perdido a casa. A mudança para um apartamento alugado num bairro bem mais modesto aconteceu numa tarde chuvosa de quinta-feira. Vi a confusão da mudança da minha janela, móveis caros sendo empilhados num caminhão pequeno, Marina chorando no meio da calçada, Diego carregando caixas com o rosto fechado de quem finalmente entendeu o peso das próprias escolhas. Mas o mais revelador aconteceu 2 semanas depois. Marina, que durante anos havia postado uma vida de luxo e ostentação, simplesmente desapareceu das redes sociais.
Depois soube, através das fofocas da vizinhança, que ela havia deixado Diego. Voltou para a casa dos pais com uma mala e uma história de como havia se sacrificado por um relacionamento sem futuro. O divórcio veio rápido. Marina levou o pouco que sobrou de valor, algumas joias, móveis caros, e Diego ficou sozinho num apartamento alugado, desempregado, divorciado e finalmente confrontando a realidade crua de suas escolhas. Enquanto a vida dele desmoronava como um castelo de cartas, a minha florescia de maneiras que eu jamais imaginara possíveis. Comecei devagar. Liguei para minha prima Sônia, que morava em Nova Lima e com quem havia perdido contato há 2 anos. Marcamos um almoço que se estendeu pela tarde inteira, conversando e rindo como nos velhos tempos. Foi ela quem mencionou o grupo de CrossFit que havia começado aos 58 anos. Carmen, não é sobre idade, é sobre redescobrir quem você é, além dos papéis que sempre desempenhou. Uma semana depois, me encontrei numa academia, cercada por pessoas de todas as idades. O primeiro dia foi revelador, mas havia algo libertador em descobrir os limites físicos do meu corpo, em sentir músculos que eu havia esquecido que existiam. O CrossFit se tornou mais que exercício, virou metáfora. Cada peso que eu conseguia levantar representava uma peça de mim mesma que eu estava redescobrindo. A Carmen que existia independentemente de ser a mãe do Diego. Nos vestiários, formei amizades genuínas. Mulheres como Vera, uma arquiteta aposentada que havia começado a pintar aos 60 anos, e Lúcia, uma viúva que montara um pequeno negócio de doces caseiros. Conversas que giravam em torno dos nossos próprios sonhos, medos e descobertas. Foi Vera quem plantou a semente da ideia transformadora. Carmen, você já pensou em realizar aquele sonho que ficou para depois? Portugal? Portugal. O país que Antônio e eu sempre havíamos planejado conhecer. Um sonho adiado indefinidamente e depois enterrado junto com meu marido. Naquela noite, sentei-me com meu extrato bancário. O dinheiro que eu não havia emprestado para Diego estava ali, intocado. Somado ao que conseguira economizar nos últimos meses, era suficiente para muito mais que uma simples viagem. 2 semanas depois, estava numa agência de viagens, planejando 15 dias em Portugal. Pela primeira vez em 4 anos de viuvez, estava gastando dinheiro em mim mesma, em algo que me traria alegria pura. Quando as amigas do CrossFit souberam da viagem, elas celebraram como se fosse uma conquista coletiva. E talvez fosse. Diego tentou me ligar na véspera da viagem. Sua voz estava diferente, quebrada, humilde, carregada de um arrependimento que chegou tarde demais. Mãe, soube que você vai viajar. Eu queria pedir desculpas. Por tudo. Sei que estraguei nossa relação. Ouvi em silêncio suas palavras, mas meu coração já havia se fechado para aquele capítulo. Algumas pontes, quando queimadas pela ingratidão e pelo desrespeito, não podem ser reconstruídas. Diego, espero que você aprenda com tudo isso, mas nossa conversa termina aqui. E desliguei. 3 meses depois daquela ligação sobre a parcela da casa, embarquei para Portugal. Não era apenas uma viagem, era uma declaração. Uma declaração de que Carmen existia além da função maternal, que minha vida tinha valor independente. Em Lisboa, caminhando pelas ruas de pedra que Antônio e eu havíamos sonhado conhecer juntos, entendi que o amor verdadeiro inclui limites saudáveis. Que às vezes, a maior lição que podemos ensinar é que ações têm consequências. Aos 64 anos, descobri que nunca é tarde para renascer, para ser mãe sem se perder, para amar sem se destruir, e para entender que algumas pessoas só aprendem quando perdem definitivamente aquilo que sempre tomaram como garantido. A justiça, descobri, não vem sempre através da vingança, mas através da vida seguindo seu curso natural. Diego e Marina colheram exatamente o que plantaram, e eu finalmente colhi minha liberdade. Se essa história mexeu com você, não deixe de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Ele traz uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.